Está no ar mais um podcast, nosso DAPcast, podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Está conosco aqui o professor Marques, especialista em processo de rotomoldagem. Pode ficar à vontade, senhor. Ok, obrigado pelo convite, primeiro de tudo, né? A gente está aí pela vida, de repente surgem esses convites aí para espalhar um pouco do conhecimento que a gente tem. 35 anos nesse ramo de rotomoldagem, né? Comecei em 87, 88, quando ainda era bem incipiente, quando ainda não existia máquinas, não existia resinas, era tudo na raça mesmo. Hoje está uma maravilha, mas há 35 anos atrás, se você tinha que fazer a tua própria máquina para produzir a tua peça. Então, estou nessa história de rotomoldagem aí, respiro rotomoldagem, efetivamente, de sábado, domingo, há 35 anos. Em função disso, desenvolvi alguns equipamentos para ajudar os rotomoldadores a terem mais qualidade na produção, né? Que é um sistema de termometria sem fio, que só existe 2 fabricantes no mundo e inviabilizava a compra desse equipamento aqui no Brasil devido ao custo. E aí a gente desenvolveu. Mas fora isso, qualquer assunto, eu já desenvolvi 5, 6 plantas de rotomoldagem, desde do desenho da planta até a produção de peça. Então, é um assunto que realmente a gente pode ajudar quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre esse tipo de transformação de plástico, né? Empresas pesquisadoras existem, graças a Deus, né? Eu falo isso porque eu tenho muita intimidade com esse assunto, porque eu tenho o meu aparelho que eu criei, né? Que é um sistema de termografia que você mede a temperatura dentro do molde e com isso você tem um raio-x do que está ocorrendo dentro do processo. É um data logger, mas feito, dedicado para a rotomoldagem, com um programinha fantástico, que eu acho melhor até que o hardware. O meu software é fantástico. Você tem no final do teste, você tem um Excel lá, com planilhas, com gráficos, quando você aperta um botão, você não precisa ter um técnico, um peão, você apertar o botão do Excel, já sai todo o teste, né? E o que eu sinto? Medo dos empresários. Quando eles veem isso, eles veem gráfico e tal, eles descongelam, porque eles acham que aquilo é muita informação, entendeu? Como é feito. Não sabe como utilizar. Não, hoje é assim. Eu vou te dizer como que é a roto hoje, por que eu te falo que tem o fator humano. Você vai fazer a primeira vez um molde que você nunca fez. Você vai fazer esse tanque aqui que você nunca fez na tua vida. Nem coisa similar. O cara te manda o molde e você é um fabricante. O cliente teu, que vai querer o tanque, te manda o molde. E você fala, bom, vamos colocar aí qual a espessura, tanto, tal. Às vezes o cliente determina, o cliente fala, eu quero 30 quilos, tá bom. Aí você faz com 30, você vê que fica grosso ou fino, você fala para ele, ó, é 28, é 32, tá bom. Mas e o tempo? Tempo de forno? Imagine, é uma caixa preta. Ele está trancado lá dentro, girando a uma temperatura e você não sabe exatamente o que está ocorrendo ali dentro, né? É um molde novo, você não sabe a espessura do alumínio, você não sabe nada. Então, chega lá pro teu peão e fala, vamos deixar meia hora. Aí sai. Aí você chega lá, olha, é assim mesmo, viu? Você olha, vê se ficou áspero. Ah, ficou meio áspero, né, Zé? Ficou. Então vamos deixar mais 5 minutos, deixar mais 10 minutos. Tá, deixa mais 10. Saiu assim, saiu grosso. Vamos ver, daí a pouco. Tá cheirando, saiu queimado, né? É assim mesmo, não tô brincando, é assim. Sim. O rotomoldador anda sempre assim. Saiu meio queimado, né? Então diminui 5 minutos. É no olho. E aí quando você chega num aparelho que vai te mostrar isso, que você não vai precisar mais usar isso, por incrível que pareça, você fala, pô, Marcos, o pessoal fica com medo. Trava. Você acredita, meu? Você deve ver muito isso. Sim. Quando você mostra uma tecnologia nova, disruptora, né? Essa que é a palavra, que é disrupção mesmo, porque até hoje eu sou o cara, porque eu vou lá, eu faço. Vamos deixar 5 minutos, vamos deixar... Não teve uma fábrica até hoje que eu fiz vários testes em que o tempo não estava errado. Ou estava muito cru ou estava muito assado. Talvez por causa desse pensamento que ainda não teve investimento para escalar mais. Por isso que acaba... Não, então, porque assim, ó, quando você depende... Não estou criticando aqui. Não. Fator humano é muito bom mesmo. Mas quando você deixa um processo industrial, um processo de produção totalmente dependente do humano, os investidores, gestores, eles ficam com o pé atrás. Sim. Porque se essa pessoa não estiver aí amanhã? Esse meu aparelho, os chefes de fábrica ficam nervosos, porque eles veem que qualquer um consegue dizer qual que é o
o grande operador de máquina é aquele cara que sabe que o tempo daquela peça é tanto, né? Por causa de 30 anos errando. Sim. E acertando, né? Sim. Então ele tem esse valor intrínseco. Mas quando você tem esse aparelho, a primeira peça, porque quando você vai fazer um tryout de uma peça, normalmente é considerado umas 5, 8, 10 peças de perda. Agora, se você fala num tanque de 200 quilos, 300 quilos, é 200, 300 quilos que são perdidos. E fora isso, o tempo de hora máquina e tal. Ah, saiu cru. O que tem que fazer? Nada, pica. Sim. Pica, né? Ah, saiu queimado. Pica. Não tem jeito. Então, com esse aparelho, na primeira, teve clientes que já me ligou, que depois de 15 dias, falou, Marcos, teu aparelho em 15 dias se pagou. Mas são os donos, são aqueles caras que vestem. Tem empresa que já me comprou 6 aparelhos desses. Né? Tem empresa que você me perguntou no começo, a gente conversou offline aqui, de que se é um aparelho, ele é um aparelho de teste. Quer dizer, você determina os tempos corretos, tempo de resfriamento, tempo de forno, temperatura de forno, tudo correto. Você faz a receita do bolo, inclusive chama receita. Mas, maioria, vou te dizer, 80% usa para o dia a dia, para a produção. Por exemplo, o cara vai fazer um tanque de 20 mil litros, que custa 50 mil reais o tanque. Ele põe o meu aparelho, inclusive sim, junto com a peça vai um laudo com o meu gráfico do meu aparelho. Vai fazer um tanque, esse tanque aqui, é um tanque de 3 mil litros, mas ele custa, sei lá, 15 mil reais, entendeu? Então o cara põe o aparelho, sabe? Porque um errinho aqui de temperatura, aqui a termodinâmica envolvida nisso aqui, você não tem noção. É um bicho de 7 cabeças. Se for fazer no olho, você não consegue. E o pessoal, então, eu estou contente até, porque esse novo boom que tem de espuma está me ajudando a vender espuma, que eu criei uma fórmula de espuma, certo, e está me ajudando a vender o produto. Olha aí. A necessidade bateu na porta. E você tem como, você falou que faz a receita, né? O seu aparelho sim, ajuda a fazer a receita, beleza. E eu salvo esses parâmetros, sim, ele fica salvo lá, e eu copio ele para as outras peças? Sim, acontece o seguinte, as máquinas mais modernas, não só da Rotoline, mas algumas outras brasileiras, elas têm o computadorzinho delas lá, o CLP, o computador bem, interface humana bem legal, e tem as receitas. Certo. Você tem as receitas que você entra com tempo de forno, porque a receita o que é? Tempo de forno, tem temperatura do forno, rotação do M1, M2, rotação 1, rotação 2, saiu do forno, quantos minutos vai ficar... Da parte de rotação e translação ali? Isso, M1, M2, isso é a receita. A receita envolve tudo, temperatura, tempo do forno, rotação M1, M2, se vai ter inversão de rotação... Quantidade de material tem ou não? Também Por exemplo, pigmento, polímero, eu tenho ali? Tem. Pigmento você não tem, porque quando você... vai para a máquina, o material já está pigmentado tudo. Então você tem o código do produto, o JC Verde H40. Então já sabe que é o verde, 12 quilos. Como se fosse o RAW da tinta. 12 quilos. Vai lá, 12 quilos daquele, 10 quilos desse, tal. Então vai. Então já está na receita. E aí você tem condição de salvar isso no pendrive, passar para outras máquinas, tal, né? Porque uma máquina de rótulo, é importante entender que na realidade são 2 máquinas, geralmente, né? Você tem o forno, né, o forno ali no centro, e desse lado ele tem um braço que entra e sai, a shuttle, certo, que fala, né? Ele entra e sai no forno, e desse outro lado ele tem outro que entra. Shuttle é um carrinho, né? Shuttle, Então porque o shuttle, na realidade, é a ideia... tem montadora. Shuttle. Shuttle é que vai e volta, né? Vai e volta. Porque existem vários tipos de máquina de rótulo também. Existe a carrossel, que é braços que vão girando, né? Você tem um forno central e o braço vem sai, aí entra outro, sai, é bom para peça seriada, tal. Cada uma tem um mercado, né? E essa shuttle é o forno e 2 braços. Então são 2 máquinas. Você tem o painel de controle, tem o braço 1 e o braço 2. E você pode regular eles diferentes, velocidade diferentes, tal, né? Então você pode. Então tem peças que casam uma com a outra, né? Mas, infelizmente, em rótulo que eu vejo por aí, eu chego em algumas rótulos e falo, nossa, você conseguiu o sonho de todo rótulo moldador. Imagine você na tua cozinha pegar um bolo de 1 quilo e um bolo de 10 quilos e deixar os 2 no forno à mesma temperatura e o mesmo tempo. Eu não preciso dizer que é óbvio que alguém vai sair queimado ou alguém vai sair cru. Então eu chego em muita rota e vejo lá o cara rodando peça de 50 quilos com peça de 2 quilos. E eu falo, nossa, você conseguiu o sonho de todo rótulo moldador, que é rodar peças diferentes. E o cara assim, coloca meu aparelho para ver quanto que você está queimando aquela tua peça ali.
ou deixando crua a outra, né? Porque uma tem que ficar queimada ou crua, sim. né? Não tem jeito. Então, é isso que ele serve também, para fazer esse ajuste, né? Então, você tem que chegar e falar, por quê? Essa história da peça estar queimada, não está queimada, é assim, a peça pode não estar cheirando, pode estar normal, mas ela queimou. Ela pode estar normal, mas ela queimou. O que isso impacta? Impacta que daqui 6 meses no campo, ela vai quebrar. Vai quebrar. Se você der uma garantia de 2 anos para o cara, daqui 6 meses o cara vai te ligar e falar, ó, a peça quebrou. E você vai falar, mas saiu perfeita. Não saiu porque o range é assim, é 200 graus. Se sair a 215, 220, já queimou, mas não está cheirando. Entendi. Bom, mostra pra gente esse aparelho, então, explica pra gente aí o princípio de funcionamento. Então, o sistema, ele é composto aí pelo número 1, que é uma caixa de aço, né? Isolada termicamente, tá? Ela tem um composto isolante ali dentro. Esse que vai dentro do forno. Vai dentro do forno, tá? E aí tem o número 2 é o transmissor, né? Que é esse daqui, que vai dentro dessa caixa, tá? Dentro do forno. Tá? Vai o número 3, que é o receptor, que vai conectado no computador, e o computador externo, e essas duas bolsinhas ali em cima, que vão dentro da caixa, que são um gelo, porque dentro do forno se lembra que está em torno de 300 e poucos graus. Tá? Então é realmente para segurar a temperatura. Normalmente ele dura 2, 3 fornadas. Né? Aí o cidadão mandou para dentro, depois um termopar. Termopar são esses cabos aqui, né? Que você conhece bem, o termopar. Ele põe um no forno, para saber a temperatura real do forno, porque geralmente a temperatura que é mostrada no painel da máquina não é muito fidedigna, tá? Porque, sabe, anos de uso e tal, né? Às vezes tem diferença de 30, 40 graus. Então ele põe 300 graus, né? Mas você vai ver, tá 270 ou 330, entendeu? Então esse aqui ele pega na real. E o outro, ele põe dentro do molde. O molde normalmente tem um respiro, ele põe dentro do molde para pegar a temperatura dentro do molde. Isso que é o grande pulo do gato. É que nem fazer um eletrocardiograma. Ele põe no teu coração para saber a tua parte elétrica lá do coração, tá? Então, aí você mandou para dentro a peça, né? Colocou tal. E aí você tem aqui no computador você vê essa visão, que é a temperatura que está sendo medida no forno, no molde, né? E aí você entra aqui com os dados, tudo que você precisa entrar, tá? Teste 1, teste 2, teste 3, tal, e vai escrevendo tudo que for pertinente ao que você quiser. Tudo aqui pode ser alterado. Você pode vir aqui e alterar aqui também esse texto por outro texto, pode escrever qualquer coisa que você queira, tá? Aonde está o molde da 1, né? Da temperatura 1, onde está o termopar? O termopar está no forno, né? Então você põe lá, forno, tal, né? E assim vai. Então aqui você preencheu essa parte, vamos dizer, burocrática da coisa. Ele, a cada 10 segundos, ele vai recolher os dados e vai jogar num gráfico que é esse daqui, tá? Vai jogar nesse gráfico, que é um gráfico muito legal. Esse gráfico aqui, ele é cheio de... Não estou aqui para explicar isso, mas ele tem coisas fantásticas. Você pode medir uma curva, por exemplo, que começa aqui, por exemplo, uma curva começa uns 15 minutos a 120 graus. E essa curva de aquecimento terminou aqui a 240 com 30 minutos. Então está aqui, ó, 15 graus, 14 minutos, tal, 120 graus, 239. Aí você vai lá do outro lado, tem os deltas, né? Demorou 15 minutos para chegar lá, né? Um aumento de temperatura de 119 graus, o que deu 7,9 graus por minuto. Isso é importante para a rotomoldagem, para você saber, resfriamento, tudo. Aqui ele segura a temperatura máxima, né, que foi atingida, né, só para você ter saber quanto que atingiu aqui a temperatura máxima, né, aqui a temperatura atual, né, eu vou inclusive pôr a mão num aqui, porque aqui dentro está frio, né, olha lá, eu vou pôr aqui para ele dar uma subidinha aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui, apesar que eu estou gelado também, olha lá, 32, tá vendo? Ele já vai refletir isso daqui a pouco aqui no gráfico. Então é isso, você fala, pô, Marcos, mas é só isso? Mas isso é o eletrocardiograma. Ajuda muito lá na hora A turma às vezes fala, é só isso, mas eu falo, antigamente no século retrasado, você ia no médico com o braço que você sofreu, caiu do cavalo, aí o cara olhava e falava, acho que quebrou, acho que não quebrou. Aí inventaram o raio-x, que é a coisa mais besta do mundo, que é uma foto que atravessa o teu osso e o cara olha e fala, ó, teu braço quebrou.
Sim, sim. Então, isso aqui é a mesma coisa. É uma coisa tão... Você fala, Marcos, mas isso tem esse valor intrínseco? Tem. Por quê? Porque com isso, você quer ver aqui, você consegue Tanto o hardware quanto o software é seu. Sim, sim, tudo meu. Desenvolvimento é tudo seu. Totalmente meu, não tem caixa preta. Então, eu vendo... Porque isso que me fez ganhar o mercado em relação aos concorrentes. Existem 2 fabricantes grandes no mundo, um irlandês e um americano. São máquinas boas, mas são caras, né? Aqui no Brasil sairia em torno de R$150 mil, o meu custa 3 vezes menos, tal. E manutenção, né? Cheio de caixa preta, você tem que pagar o software todo anual. Você tem assistência técnica, peça de reposição? Não, tudo? Eu tenho tudo. Isso aí, se der um problema, é raro. Sinceramente, eu vou ser franco. Eu estou vendendo desde 2017, né? Muito pouca manutenção, muito pouca. O que tem de manutenção que eu vendo, aliás, é os termopares que são consumíveis, né? Porque naquele calor da produção é uma loucura. Então, gente, só para vocês entenderem por que é importante, esse é o eletrocardiograma que eu falo. Isso daí, para quem entende, nossa, dá visão a um cego. Esse azul é o forno, tá? Certo. Só de olhar o gráfico do forno, eu já vejo que esse forno não é bom, tá? Porque a rampa de aquecimento dele, você está vendo como vai subindo devagar, isso não é bom. Em roto, se você pegar uma máquina boa, a rampa de aquecimento, o que fala rampa é o seguinte, você põe lá 280 graus, né? Certo. Então, quanto tempo demora para chegar em 280 graus? Então, isso é o que a gente chama de rampa, né? Então, tem máquina que chega em 2 minutos, entra com um turbo, depois ela até abaixa, ela passa para 300, depois ela cai. Qual que é o meio de aquecimento dessa? Gás GLP. GLP. Pode ser o encalado, mas 90% é gás GLP no Brasil. Lá fora ainda se usa às vezes diesel e tal, mas no Brasil 99%. E é um queimador igual o caldeira? O queimador é o Weishaupt, o Riello, né? São queimadores que usam turbinas. Eles não são queimadores, não jogam a chama dentro do forno, eles jogam ar quente. Você viu naquela máquina lá, né? Então é isso aí, é gás. Rotomoldagem é o seguinte, para cada 3 kg, 2,5 kg, rotomoldagem técnica, tá? Porque a de caixa d'água é um pouco melhor o rendimento. Mas na caixa d'água, na rotomoldagem normal, cada 2,5 kg de plástico, 3 quilos, um número bom, é 1 quilo de gás. Entendi. As máquinas de roto não são consumidoras de energia elétrica, muito baixa energia elétrica, porque são 2 motores praticamente, os ventiladores, os motores têm redutores gigantes, então nem sei quantos amperes mas é 5 amperes, né? Coisinha baixinha, acho que é 90 kVA, 90 é pouco, né? Uma coisa... Agora, para transformar o plástico, sim, você tem uma extrusora, para pigmentar, porque você tem a pigmentação do polietileno é feito por extrusão, tá? E a micronização, que é feito por extrusão você joga o master, que é o Isso, o master batch, e joga o grão. E aí sai em grão. Sai em grão, mas pigmentado. Aí você pega o grão pigmentado e joga no micronizador, que vai moer esse grão em pó. Diferente da injeção, tal, que usa o próprio grão, né? Sim. A rotomoldagem só usa pó. E um pó extremamente técnico, tem que ter um mesh certinho, que é 35 mesh, 500 microns, né? Meio milímetro, né? Na média, porque senão dá problema na peça. A peça empena, dá bolha e tal. Então, isso daí, olha, a fase A ali, que está escrito A, agora vamos ver o gráfico vermelho, que é o gráfico do termopar que está dentro do molde, tá? Certo. É o eletrocardiograma propriamente dito. Então, a fase A é pó. Ali dentro você tem o pó girando, tá? Batendo ali no fundo ali, o molde girando, tal. Quando chega em 100 e poucos graus, o que acontece com o plástico? Ele começa a querer mudar de estado sólido, que ele está particulado, para pastoso. E toda a substância, quando vai mudar de estado, ela tem aquela calor, o calor latente, o calor real, tal, e ele para de subir a temperatura, ele começa a absorver
a temperatura. Energia. Ele começa a absorver uma reação endotérmica, né? Sim. Ele chupa o calor para mudar de estado, Sim. né? Ele chupa o calor para mudar de estado. É igual a água, né? Exatamente. Quando ela chega a 100 graus, ela tem vapor e água quente. Exatamente. E aí ela vai 100 graus, 100 graus, 100 graus. Exatamente. Então aí é exatamente isso. Isso aí ele está mudando de estado. E o plástico ele passa de sólido para pastoso, que seria o líquido. Mas isso é muito importante porque às vezes os funcionários das empresas têm muita confusão com isso. Como a gente está acostumado com água, que é sólida e vira líquida, um líquido, a turma acha que plástico é a mesma coisa, que ele é sólido e de repente ele está líquido. Não. Ele é sólido, ele vira líquido, mas é um líquido pastoso. Né? E conforme a temperatura, denso, né? Conforme a temperatura aumenta, ele vai ficando mais líquido. Sim. É diferente da água. Eu sempre falo isso pro pessoal, que o pessoal não entende isso. Quando você fala, aqui no B já está líquido, aí a turma, nossa, então já virou água. Não, ele está assim, no B, o que está acontecendo? Ele está se transformando. Por exemplo, esse molde aí ia tipo 30, 40 quilos, 50 quilos de material, tá? 50 quilos de plástico aí dentro. Então o plástico ele vai grudando no molde, vai se transformando. Esse que gruda já está plastificado, mas no fundo dele tem um monte de pó. Então ali o B é a mistura do pó que está no molde com o que já está grudado. Quando grudou a última camada, grudou todo, já está todo grudado, ele vai para o C. Tá vendo o que acontece? Olha lá. Ele parou de absorver calor, ele não precisa mais de calor porque ele mudou de estado, ele já falou, opa, agora estou satisfeito, não preciso mais absorver calor. Aí o calor se torna efetivo e pumba, e começa a sinterização. A sinterização o que é? Era grão, né? Ele derreteu, juntou um com o outro. Quando junta um com o outro, isso aí é a coalescência, né? Quando juntam um com o outro aqui é a coalescência. E quando ele junta um com o outro, juntou aqui, no meio ficou bolinha de ar, né? E a sinterização é essa coalescência com a densificação, com a perdida desse ar que ficou ali preso. Agora esse ar, viu, é uma coisa interessante, cara, que ele não sai para fora, ele se dilui dentro do molde, da peça plástica. A turma tudo acha que todo molde de rotomoldagem tem que ter buraco, tem que ter respiro. Todo molde de rotomoldagem tem que ter respiro. A turma acha que é por causa desses gases que são liberados, né? A turma fala, os gases do poliétileno. Não é nada disso. Ali é para regular a pressão interna e externa. Porque o ar quente expande depois, né? Então, se esse buraco estiver tampado, é o perigo daquilo explodir tudo, né? Então, ali no C é quando ele cura. E não importa se você está fazendo um tanquinho de 1 quilo ou um tanquinho de 1.000 quilos. Mas ele cura na temperatura alta. Sim, ele está curando ali, ele está sinterizando, tá? Ele começou a sinterização ali, por isso que se você parar ali a 160 e parar, porque você vê, você fala 160 graus, eu vou mostrar com o dedo, vou mostrar aqui, vai, não sei se ele vai estar pegando a tela, mas aqui, assim, se você pegar a 160 graus, já está todo derretido, mas se você desligar o forno e tirar a peça, ela vai estar toda enrugada, toda, sabe, cheia de buraco, vai estar horrível, né? Então você tem que esperar chegar em quanto? Em 200 graus. Esse é o ponto de cura adequado. É o teu bolo cozido corretamente, é 200 graus. Pode variar de 180 a 210, mas o ponto correto é 200 graus. Isso não importa se você está fazendo um tanquezinho de 1 litro ou um de 25 mil litros. Não importa. É lógico que o gráfico vai ser sempre mais ou menos esse. Mas se você tem só 1 quilo de material, aqui vai subir rápido, né? Se você tiver 200 quilos, isso aqui, eu tenho moldes que demoram 1 hora e meia aqui, parado aqui, porque vai 500, 600 quilos de material. Então ele fica parado aqui, esperando acabar o pó para depois começar a subida. Então é importante isso daqui, ó, porque você vê ó, que aqui demorou um tempão. Sim. Agora, esse tempo para sair do forno é 3, 4, 5 minutos, entendeu? Então é aí que o rotomoldador erra no olhômetro. Entendi. Porque é crucial esse tempo de sair. Se passar daqui, ó, ele queima. E se checar muito aqui para baixo, ele está cru. E outra coisa, você viu que eu tirei ele do forno e continuou subindo a temperatura, ele né? absorveu, né, a energia. Exato, a inércia, né?
Então, se for um molde grande, isso pode ir mais para lá. Então, você vê tudo aqui, você entendeu? Você pega tudo. Aí ele subiu, como ele não tinha mais energia, começou a descer. Quando ele começou a descer, eu entrei com o ventilador. Então, o aparelho mostra qual é a hora correta de entrar com o ventilador, porque a maioria dos rotomoldadores saiu do forno, mete água em cima, mete vento para esfriar rápido. Está errado. Aí é um problema mais técnico, mas está errado. Tem que esperar perder essa inércia para entrar com os ventiladores, tá? Aí ele foi, começou a baixar, normal, esfriar normal, como a gente espera. Isso que é interessante. Todo mundo espera o quê? Que ele vai baixando, né? Mas você vê que ele parou de baixar. Ele parou de baixar por quê? Aquela velha lei que nada se perde, tudo se transforma, né? Ele aqui absorveu a energia para mudar de estado. Pra transformar. Agora, para voltar ao estado que ele estava, ele precisa perder essa energia. Aqui ele chupou o calor e aqui ele vai soltar o calor. Então você está jogando vento aqui fora, né, nele, mas não importa. Ele fala, não, peraí, eu vou meter calor aqui. E aí o vento bate e recebe o calor de volta. Então ele para de descer. É um momento que ele está o quê? Está se solidificando. Tá? Está se solidificando aqui. Então, quando eu sei quando terminou a solidificação? Quando parou e começou a descer de novo. Aí já está todo duro de novo lá dentro, já está tudo formado. Arranjado. É a hora de desligar. Então você vê, é uma coisa simples, besteira, mas que isso é feito no olho. Agora me diz, como que você consegue fazer isso no olho? É difícil, hein? É difícil. Qual hora você vai saber que terminar o ciclo? Normalmente eles deixam chegar aqui embaixo, deixam 10, 15 minutos a mais, que não precisaria, ou deixam aqui a mais para chegar em 220, que não precisaria, sabe? Entra com o ventilador logo, que empena a peça fica empenada. Então, o queimador não está funcionando bem. Você com o aparelho, de cara, você já tem tudo. Então, é um produto que vale realmente cada centavo e existe pouco automatismo. Nós estávamos conversando sobre a questão do fator humano. Todo empresário que eu vou visitar, a gente visita bastante empresário de rotomoldagem, e o sonho do cara é ter um robô fazendo tudo, né? Sim, com certeza. Acho que de qualquer setor, né? Qualquer setor é ter um robô fazendo tudo. Na sopro e injeção, você tem até os robôs legais, né? Que sacam, tal. Em roto, vamos falar aqui de inovações em roto, né? Existe pessoal fazendo bastante pesquisa. O pessoal está pegando braço robótico e colocando molde. E aquecendo esses moldes com energia elétrica, óleo quente passante. Então é fácil de entender, né? Um braço robótico que tem rotação e translação, braço mesmo, esse igual de automobilístico, né? E põe um molde. Adequa ele, e pronto, e vira uma máquina de rotomoldagem.